O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Como das outras vezes, Jesus é perseguido e criticado não por criminosos ou prostitutas, mas pelo clero religioso. Os mesmos que conheciam as Escrituras e as manipulavam ao seu bel prazer. Eles simplesmente passavam por alto a palavra de Deus sem dar importância a ela sempre que isso fosse conveniente. Porém, quando o seu poder e domínio sobre as pessoas era ameaçado, eles empunhavam o bordão da lei para trazer os menos esclarecidos de volta ao curral. Mas aqui eles estão falando com ninguém menos que o próprio autor das Escrituras. A razão das críticas que os fariseus agora fazem é que os discípulos de Jesus atravessavam um campo de trigo e, enquanto caminhavam, iam arrancando as espigas para comer os grãos, separados da palha pelo esfregar das mãos. Os fariseus não questionam o fato de colherem as espigas porque a lei permitia a um transeunte, a um viajante, se alimentar da plantação alheia, desde que colhesse com as mãos e não com uma foice. O que os religiosos questionam é eles estarem fazendo aquilo no sábado, o dia determinado por Deus para descanso dos judeus. Os fariseus conhecem a letra da lei, mas não o Deus que lhes deu a lei. Ao dar um dia de descanso, Deus estava preocupado com o bem-estar de suas criaturas. Jesus responde: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da proposição, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. Jesus coloca a sobrevivência do homem acima das minúcias da lei. Afinal, tudo, o campo, o trigo e o sábado, haviam sido criados para o homem, e não o contrário. A sobrevivência de Davi, o rei rechaçado por Saul, era mais importante do que as formalidades do templo. E na Bíblia, Davi é uma figura de Cristo, o mesmo Messias que vem sendo repetidamente atacado pelo clero. O Filho do Homem é Senhor do sábado, explica Jesus a eles. Os fariseus deviam saber que Deus havia colocado o homem como cabeça de toda a criação, porque isso estava mais do que explicado no livro de Gênesis. Agora eles têm ali o Filho do Homem, título que revela a humanidade de Jesus, o homem perfeito, que no seu devido tempo terá tudo sob os seus pés. Ele é indiscutivelmente Senhor do sábado e de tudo mais. Quem já trabalhou numa empresa onde existe um gerente que detesta ter em sua equipe alguém mais inteligente ou capaz do que ele, sabe como se sentem esses líderes religiosos. A liderança deles está sendo ameaçada por um intruso que tem a audácia de contestar a interpretação que eles dão às Escrituras. Eles não se importam com a saúde e o bem-estar de seus liderados, desde que não percam a posição que ocupam de pastores do povo de Deus e sua autoridade não seja contestada. Mas são pastores que se apacentam a si mesmos, como Jesus lhes mostrará nos próximos 3 minutos. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.